Takahiro é um perdedor nojento que desiste da justa após um incidente. Algum tempo depois, todas as gatas da escola começam a se aproximar dele, querendo que ele seja o daddy delas. Apesar de tentar ao máximo evitar todo esse "Reese", ele acaba caindo e começa a aplaudir. No entanto, antes de tudo isso, na academia Winford, Celia e Rina estão em um confronto que Celia acaba vencendo. De repente, eles notam um dos cavalos fugindo. Mio vê o cavalo vindo em sua direção e começa a puxar a saia. Antes que a situação ficasse estranha, Takahiro salva Mio e tenta acalmar a égua chamada Sakura. Depois ele nota que a pata de Sakura está doendo e começa a elogiar o próprio cabelo, o que faz Mio pensar que ele está falando do cabelo dela. Dito isso, os dois sobem em Sakura e voltam para a academia, passando por cerejeiras. Enquanto isso, Celia vence mais uma vez e elogia Rina por ter melhorado. Por outro lado, Takahiro e Mio fazem uma parada rápida no rio, onde ele diz a Mio que desistiu das justas, fazendo-a se perguntar por que ele ainda está na academia. Logo depois, Celia chega e pergunta a Takahiro sobre sua decisão de se tornar seu Beglater, também conhecido como parceiro, mas Takahiro ainda não se decidiu. Isso surpreende Mio, que pensa que eles formarão uma equipe imbatível, mas Takahiro a ignora e vai embora. Eles chegam aos estábulos onde James diz a Mio que Takahiro foi quem deixou Sakura sair. Depois de dar-lhe comida, Mio promete devolver a jaqueta dele e vai embora. Como esperado de uma esquisita, ela começa a cheirar a jaqueta de Takahiro quando Akane a flagra. No caminho, Mio fala sobre como Akane é a favorita para vencer o próximo torneio, mencionando que o topo pode pertencer a Celia. Ouvir o nome dela faz Akane babar até Mio trazê-la de volta. Eu vou gozar. Akane então questiona a jaqueta de menino que ela está usando. As duas visitam um café, onde Mio trabalha e contam a história, fazendo Akane e Ayako rirem. Depois de notar como as habilidades de Mio são péssimas, ela fala sobre o ditado japonês: "Se você quer o cavaleiro, comece com o cavalo". Ayako começa a aconselhá-la com vários truques, comentando como Takahiro pode ser denso, o que Mio não entende muito bem. Mesmo assim, Mio decide fazer o almoço para Takahiro. Mais tarde naquela noite, Takahiro também chega ao café e cumprimenta todos os presentes. Presente. Antes de voltar para o quarto, Mio devolve a jaqueta, e ele nota a pétala de Sakura que veio junto. Na manhã seguinte, Mio prepara o almoço e assiste a aula com Takahiro. Akane está ocupada treinando enquanto Ayako trabalha duro como enfermeira. Depois da aula, Mio vai aos estábulos, mas não encontra Takahiro lá. Aparentemente, ele visita a floresta e encontra Noel, que está relaxando no topo da árvore. Em outro lugar, Mio não encontra Takahiro, e, em vez disso, alimenta Sakura com o sanduíche que ela fez. Noel também comenta que Celia quer que Takahiro seja seu Beglater, acrescentando que ela quer vencer o torneio, e pede a Takahiro para ser seu Beglater. Mio nota o capacete de justa de Takahiro e o pega, lembrando-se dos dias em que ele era um cavaleiro. Noel continua forçando-o a ser seu Beglater, mas Takahiro a dispensa querendo voltar para o estábulo. No entanto, Noel pede a Takahiro para pelo menos pensar no assunto, e ele concorda. Enquanto isso, os pensamentos intrusivos de Mio a dominam, e ela usa aquele capacete fedorento e nojento, com Sakura comendo os outros sanduíches também. Eventualmente, ele termina tudo, o que deixa Mio desapontada, pois ela trabalhou muito duro. O cavalo então começa a se agitar, fazendo Mio pensar que ele pode precisar de mais. O cavalo fica mais agressivo e finalmente arromba seu quarto. Ele então começa a correr atrás de Mio. Por outro lado, Bertille está tagarelando sobre sua aparência enquanto seus lacaios continuam a elogiá-la. Eles então notam um cavalo selvagem vindo em sua direção, fazendo a supostamente elegante Bertille fugir. Takahiro também retorna e nota a bagunça. Acontece que Bertille também acaba fazendo parte da perseguição do cavalo até que as duas caem no chão. Sakura chega e pega Bertille pela saia e eventualmente a rasga. Mio decide tomar as rédeas da situação e abraça Sakura, o que surpreendentemente a acalma. Todo esse evento faz Bertille acusar Mio de querer atacá-la e tirá-la do torneio. Mio tenta explicar o que aconteceu, mas Bertille não quer ouvir uma palavra e no final desafia Mio para um duelo. Isso a faz surtar enquanto Takahiro testemunha tudo de longe. Após o desafio, Bertille sai rindo enquanto seu plano está em plena exibição. Takahiro chega e Mio comenta como ela não consegue lutar. De volta ao café, ela informa Akane que diz a Mio que Bertille não é uma pessoa má, mas às vezes as pessoas a interpretam mal. Takahiro também tentou perguntar ao conselho estudantil sobre isso, mas o duelo não pôde ser retirado. O raciocínio deles é que cancelar um duelo prejudica a honra de um cavaleiro. Mio pede a Takahiro para solicitar a Celia, o que envia Akane de volta ao seu mundo de delírios. No entanto, Takahiro responde que pedir a Celia não faria diferença, dizendo que o conselho estudantil está correto. Além disso, ele menciona que a única maneira de parar o duelo é saindo da academia, o que Mio não quer. Takahiro então diz a Mio que ela precisará lutar, e Ayako culpa parcialmente Takahiro por não estar no estábulo, pedindo-lhe para se tornar o Beglater de Mio. Surpreendentemente, ele concorda, mas apenas para este duelo específico. Na manhã seguinte, Takahiro força Mio a tocar em algo que ela hesita, pois é sua primeira vez. Decepcionantemente, revela-se uma lança, e Takahiro a faz praticar a maneira perfeita de segurá-la.
No entanto, ela acha muito pesada e grossa, dificultando o manuseio da lança que a faz descer a colina correndo. Eventualmente, Mil corre pela multidão em direção à escola, puxando a saia de uma garota até ser parada por Aki. Isso resulta nos dois sendo chamados ao escritório do conselho estudantil. Takahiro explica tudo de uma forma bastante enganosa, fazendo Rina pensar que ela está segurando o negócio de Takahiro. Depois de levar um tapa de Rina, eles estão voltando quando encontram James. Ele comenta sobre Takahiro se tornando um Begleiter e fala sobre a nova aluna transferida que, segundo rumores, tem potencial para vencer o próximo torneio. Mais tarde, Takahiro está relaxando quando um gato aparece e ele começa a segui-lo até esbarrar em uma garota e tocar em seus seios. Eventualmente, a amiga dela aparece e dá um tapa em Takahiro por ser um degenerado. As duas garotas então se afastam desapontadas com Takahiro, enquanto ele volta para sua aula com o rosto vermelho. Após a aula, Takahiro nota Mil praticando segurar uma lança, mas ela cai no chão no final. Depois, Takahiro dá banho em Sakura e fala sobre como Mil pode ter talento, mas a justa ainda é uma tarefa difícil. Nesse momento, Celia chega e elogia seu cavalo, mencionando o acidente que aconteceu naquela manhã. Ela então pergunta a ele sobre ser seu Begleiter e menciona o prato chamado Okonomiyaki, e como ele é representativo do espírito do povo japonês. Celia então aconselha Takahiro a se tornar o Begleiter de Mil e acompanhá-la até o fim, dizendo que esperará até que ele esteja pronto. De repente, a mangueira de água sai do controle e espirra água por toda Celia. Simultaneamente, Rina chega e dá um tapa em Takahiro mais uma vez. Na manhã seguinte, Mil aprende a manusear uma lança. E então Takahiro lhe explica as regras básicas da justa. Atingir os braços vale 1 ponto, o abdômen 2 pontos, enquanto atingir a cabeça não é permitido. Mil então pergunta sobre seu peito enorme, e Takahiro diz que também vale 2 pontos. Além disso, 3 pontos equivalem a uma rodada, e um total de 3 rodadas são jogadas. Além disso, uma rodada é perdida quando o jogador derruba a lança ou cai do cavalo. Há também um ataque chamado Voo da Pena, que resulta em vitória instantânea. De repente, uma pessoa corre até eles e assusta Mil com sua lança. A pessoa acaba sendo Noel, e Mil menciona que havia uma cenoura na ponta da lança dela. Takahiro a repreende sobre os perigos de suas ações, mas Noel comenta que seria melhor se Takahiro se tornasse seu Begleiter. No entanto, ela já sabe da situação atual e concorda em ajudar Mil a treinar. O pensamento dela é que Takahiro pode finalmente se tornar seu Begleiter depois que o duelo terminar. Dito isso, as duas se apresentam, e assim o treinamento começa. Noel lhe dá treinamento de flexibilidade e, eventualmente, faz Mil carregá-la morro acima. Em certo ponto, Mil desiste e as duas caem em cima de Takahiro, permitindo que ele aprecie suas curvas. Bum. Bam. Ó. Barp. Bada barp. Bum. Pau. Mais tarde, as duas estão tomando banho e elogiam o corpo bonito de Mil, mencionando que é inesperado para alguém com tal corpo estar praticando justa. Ela então concorda em deixar Mil ter Takahiro por um tempo, e diz que será ela quem vencerá o torneio. Em outro lugar, James dá a Takahiro algo para entregar a Mil como presente. À noite, Mil está deitada em sua cama e decide estudar e praticar algo relacionado à justa. Na manhã seguinte, Takahiro e James se esforçam para ajudar Mil, e eventualmente conseguem fazê-la vestir a armadura de justa. James elogia sua aparência, e a aconselha por fazer bom uso da armadura. Surpreendentemente, Sakura usa o mesmo tipo de armadura, deixando Mil ainda mais animada para a batalha. Takahiro também dá a Mil seu próprio capacete que ela usa com orgulho. Agora é hora do treinamento, e Takahiro admite que não pegará leve, o que faz Mil se animar um pouco. Noel ajuda a treinar Mil, mas continua agarrando seus seios. As duas batalham enquanto Takahiro observa e dá conselhos a Mil. Após o treino, Takahiro encontra aquele gatinho mais uma vez, e o aconselha a não brincar na floresta até notar as duas garotas sentadas por perto. Ele tenta devolver o gato, mas Fiona pensa que é um de seus truques para dar uma olhada em seu corpo. Lisa então menciona como Mil não consegue praticar justa corretamente, chamando-o de perda de tempo. Takahiro responde que cabe a Mil decidir se é perda de tempo ou não. E Fiona comenta que não gosta quando as pessoas praticam justa apenas por diversão, e nem tentam vencer. Takahiro se desculpa, deixando Fiona surpresa depois de ver seu lado bom. Lisa diz a Takahiro que seu orgulho como cavaleira não aceitaria que Takahiro se contentasse apenas com a participação de Mil. Takahiro então pensa em como um cavaleiro nunca deve lutar uma batalha que não pretende vencer, e se pergunta se Lisa é a nova aluna transferida. À noite, Noel mostra a Takahiro seu novo vestido e o informa que está ajudando Mil, que está cansada de tudo isso. Isso faz Takahiro agradecer a Noel, e ela menciona que o vestido ficou melhor nela do que pensava. Mais tarde, ele e Mil voltam caminhando e conversam sobre como o duelo será amanhã. Mil diz a Takahiro que, a princípio, ela não queria sair da escola e deixar todos para trás, e então fala sobre como fazer algo que Takahiro ama a deixa realmente feliz e contente. Ela então promete dar o seu melhor, mesmo que acabe perdendo, e dirá a todos que realmente ama a justa. Takahiro responde que ninguém tem o direito de negar a alegria que ela experimentou enquanto praticava a justa, e diz que está feliz que Mil goste de justa.
À noite, Mil está tomando banho e nota as cicatrizes em seu corpo, comentando que são semelhantes às de Noel, o que a faz se sentir uma verdadeira cavaleira. Ela então pensa em como foi divertido, mesmo sendo bem difícil. Na manhã seguinte, Takahiro encontra Mil e nota seu cabelo curto. Ele fica curioso sobre o motivo, e Mil informa que seu cabelo apenas a atrapalha. Ela então diz a Takahiro que, embora seja seu único duelo, ela fará o seu melhor para vencer. A declaração de Mil lembra Takahiro de seus dias de justa, e ele começa a acariciar a cabeça dela. Ele então a manda vencer o duelo, e ela concorda. Finalmente, todos os espectadores estão presentes no local, e Mil parece nervosa. Ayako decide acalmá-la e a empurra para Takahiro, fazendo-a corar e confrontar Ayako por fazer tal coisa. Surpreendentemente, Mil não está mais nervosa, e então Bertille aparece, lembrando Mil do dia em que ela expôs seu corpo. Mil responde que a armadura que ela está usando expõe tanto de seu corpo quanto ela expôs acidentalmente. Isso faz os lacaios de Bertille começarem a elogiar sua armadura. Dito isso, Bertille pede para que o duelo comece e se afasta. Eventualmente, todos estão em posição, e Takahiro explica que Bertille irá para o voo da pena, aconselhando Mil a desviar da lança dela no último segundo. Depois, ele quer que Mil mire no ombro esquerdo dela depois de fechar os olhos. O plano dele é vencer a primeira rodada e fazer Bertille baixar a guarda, pensando que Mil teve sorte. Ela concorda em seguir este plano, e ambas as competidoras pegam suas lanças. Dito isso, as duas correm uma em direção à outra, e Mil consegue acertar o abdômen dela, fazendo Bertille cair do cavalo. Takahiro elogia Mil enquanto a lacaia de Bertille a aconselha a não cair novamente, pois isso resulta em perda. Como planejado, Bertille pensa em Mil como uma iniciante depois de vê-la de olhos fechados. Para a próxima rodada, Takahiro diz a Mil que Bertille fingirá um golpe no abdômen, e irá para o voo da pena, aconselhando Mil a ser atingida por sua finta. Isso fará a confiança de Bertille aumentar ainda mais, e ela baixará a guarda ainda mais. Mil faz exatamente o que Takahiro aconselhou, e todos descobrem o plano que Takahiro elaborou. Os lacaios de Bertille começam a elogiá-la, fazendo sua autoconfiança subir ainda mais. Segundo Takahiro, Bertille jogará com segurança, pois ela só quer um ponto para vencer a partida. É aqui que ele quer que Mil mostre suas habilidades, desviando do golpe de Bertille e contra-atacando para vencer a rodada. Ele então diz a Mil que seus olhos rastreiam um movimento melhor do que a maioria das pessoas, e é aí que ela terá vantagem. Dito isso, as duas correm uma em direção à outra, mas, infelizmente, Bertille consegue acertar um golpe. Isso faz Takahiro perceber seu erro, pois Mil nunca conseguiria desviar de uma lança depois de se aproximar tanto, considerando que ela é apenas uma iniciante. Eventualmente, ele decide dar o seu melhor e pede a ela para fazer o mesmo e observar os movimentos de Bertille com muito cuidado. No entanto, desta vez, ele quer que Mil ataque quando Bertille começar a atacar. Agora é a hora da rodada final, e as duas correm uma em direção à outra. Mil mantém os ensinamentos de Takahiro em mente e consegue desviar e atacar Bertille, fazendo a lança dela cair no chão. Mil começa a celebrar enquanto Fiona chama sua vitória de sorte, mas Lisa comenta como aquela esquisita feia pode ter alguns talentos ocultos. Surpreendentemente, Bertille aceita o resultado da batalha enquanto Mil corre para Takahiro e o abraça, apenas para ficar envergonhada depois. Ela então agradece a amiga e a Sakura pelo apoio enquanto Takahiro pensa em como uma nova cavaleira nasce. Após a vitória no duelo, todos celebram, mas Mil dá todo o crédito a Takahiro, ao que ele responde que tudo foi possível devido ao trabalho duro dela. Akane também concorda, dizendo que Bertille não é uma má cavaleira, mas Mil ainda consegue vencê-la. Noel e Akane então começam a discutir a batalha, deixando a boba Mil confusa. Ayako menciona que sua justa está feita, e Mil também concorda que será uma garota normal a partir de amanhã. Akane comenta que precisa ter cuidado, pois pode haver outros alunos talentosos como Mil. Noel então começa a pressionar Akane para revelar o novo truque que aprendeu, mas ela aconselha Noel a trabalhar por conta própria. Na manhã seguinte, Akane pega o trem e nota Mil, e fica surpresa ao vê-la acordada tão cedo. Mil menciona como é difícil para Akane acordar cedo todos os dias e decide assistir ao treino dela. Ela então elogia o equipamento de Akane, ao que ela responde que é para parecer bonito. Surpreendentemente, ela começou a praticar justa aos 5 anos e nunca conseguiu esquecer o momento em que decidiu seguir esse caminho. As duas chegam ao campo de treinamento e notam alguém já ocupado treinando. Ambas testemunham a incrível habilidade daquela garota, fazendo Akane pensar que ela deve ser de uma classe superior. No entanto, é a primeira vez que ela vê aquela armadura, o que faz Akane pensar que pode ser a nova aluna. Mais tarde naquele dia, Ayako verifica as lesões de Takahiro e diz a ele que elas já deveriam ter cicatrizado. Ela diz que a decisão dele de se tornar um cavaleiro novamente ou não depende de como ele se sente. Seu exame é interrompido quando Flora e Lisa visitam a enfermaria e a veem se abaixando sobre Takahiro. Ah, lá vamos nós de novo. Durante a aula, Mil se distrai com o treinamento dos cavaleiros até ser repreendida pela professora. Mesmo depois da aula, ela os observa treinar e permanece distraída durante o trabalho também. À noite, depois que Mil toma banho, ela olha para o capacete de Takahiro e começa a limpá-lo. Na manhã seguinte, Takahiro vai a um centro de treinamento, mas hesita em pegar a lança. Por outro lado, Flora e Lisa estão movendo equipamentos morro acima, o que faz Flora reclamar da tarefa que lhes foi dada.
Ela diz a Lisa que talvez não precisem fazer essas tarefas se ela vencer o torneio. Infelizmente, Akane acaba ouvindo isso e não gosta do que Flora acabou de dizer. Ela ainda lhes diz que um cavaleiro deve apreciar seu equipamento, pois são alunos orgulhosos da Academia Winford. Mas Flora responde que não está tão orgulhosa depois que uma aluna do currículo de cavaleiros perdeu para uma aluna comum. Ela ainda comenta que se todos fossem assim, Lisa venceria facilmente. Flora então pede a Lisa para enfrentá-la, e para a surpresa delas, ela concorda. Todos notam Akane indo para algum lugar em seu cavalo e armadura. Ao chegar ao local escolhido, ela nota a chegada de Lisa, que está usando a mesma armadura que a aluna que ela viu antes. De repente, Takahiro chega e questiona suas ações, perguntando se elas tinham permissão. Vendo que o conselho estudantil não está ciente, ele aconselha Akane a não ser tão estúpida. Por outro lado, Mio agradece a Sakura por deixá-la cavalgar, o que foi a razão pela qual ela conseguiu vencer. Nesse momento, James chega e Mio devolve a armadura que pegou emprestada dele. James diz a ela que era para ser um presente, perguntando se ela não o queria mais. Mio hesita em responder e foge depois de dar uma desculpa. Em outro lugar, Akane e Lisa correm uma em direção à outra, e Lisa consegue desferir o primeiro golpe. Sua habilidade faz Takahiro perceber que todos os rumores sobre ela eram precisos. Akane também sorri e decide não baixar a guarda. Enquanto isso, Mio está sentada à beira do rio quando ouve o som da justa. A próxima rodada é um empate, e Akane percebe que Lisa é boa o suficiente para ela testar seu novo truque. Mio também corre para o local e nota Akane correndo em direção a Lisa, e surpreendentemente ataca 2 vezes desta vez, chocando a todos. Ela fica feliz em ver que funciona, enquanto Lisa percebe que Akane pode ser mais habilidosa do que ela pensava inicialmente. Ambas começam a desfrutar da batalha, e Flora menciona que o placar está empatado por enquanto. De repente, Noel chega e informa a todos que Rina está a caminho, pois partidas não autorizadas são proibidas pela escola. Se ela descobrir, ambas serão proibidas de participar do torneio. No entanto, elas já estão correndo uma em direção à outra, o que faz Takahiro pular em um cavalo e correr em direção a elas com uma lança quebrada. Justo quando estão prestes a se golpear, ele estilhaça as lanças de ambas enquanto Mio fica surpresa ao vê-lo. Rina eventualmente chega e nota que não há nenhuma batalha acontecendo. Takahiro diz a ela que estão ajudando Lisa a praticar sua equitação. Flora esconde o capacete de Lisa, o que faz Rina acreditar na desculpa dele, aconselhando-os a não causar problemas desnecessários. No fim, ela volta e Noel elogia Takahiro pelo que fez. Depois, Akane comenta que o movimento dele foi sobre-humano, enquanto Lisa questiona se era a única forma de pará-los, já que a mão dele ficou dormente. Akane então diz a Lisa que a luta delas terá que esperar o torneio, e Lisa responde que o truque dela não funcionará de novo. As duas se apresentam enquanto Mio as observa, pensando que não quer abandonar a justa, e relembra a partida querendo montar Sakura mais uma vez. Ela corre até os outros e revela que ama a justa, dizendo que também quer participar do torneio. No dia seguinte, Mio entrega sua inscrição para o torneio, o que surpreende Rina, mas infelizmente sua entrada não foi aceita antes. Na história da escola, nenhum aluno normal havia tentado entrar. No entanto, Celia dá uma olhada e não vê problema, considerando como ela conseguiu derrotar Beryl outro dia. Eventualmente, Rina revela que sua participação foi aceita, e ela agradece a todos, prometendo dar o seu melhor. De volta ao café, ela diz a todos que uma quantidade insana de prática é necessária, e Takahiro concorda. Mio então pergunta a Takahiro se ele pode ajudá-la novamente, mas ele recusa, e Mio percebe que o acordo deles era até o duelo terminar. No entanto, Noel começa a provocá-la novamente e se oferece para praticar com ela a partir de amanhã. Akane menciona que Mio agora é sua rival, decidindo não pegar leve com ela. No dia seguinte, Rina vai falar com Mio, e então ela começa a procurar por Noel. Takahiro então encontra Mio, que lhe diz que vai tomar chá com Celia e que pediram para ela trazer Noel, mas não consegue encontrá-la. De repente, Akane chega e pede para ir junto também, e por sorte Mio concorda. Ela então nota Lisa e Flora, pedindo para elas se juntarem também. Enquanto Flora se recusa a ir, Lisa concorda, e por outro lado, Noel está ocupada escovando seu cavalo lá fora. No dia seguinte, os 4 visitaram o escritório do conselho estudantil e Celia agradeceu a presença deles. Há um grande número de bichos de pelúcia presentes, deixando todos curiosos. Celia diz que ursinhos de pelúcia são fortes, redondos, macios e fofos, o que a faz gostar deles. Enquanto isso, Akane ainda está chocada por estar sentada com Celia e tentar ao máximo se recompor. No entanto, Akane ainda falha miseravelmente e começa a ter delírios, resultando em ela abraçar os ursinhos de pelúcia. Celia diz a Lisa para não ser tão reservada, o que surpreende a todos, pois Celia já sabe o nome dela. Celia então comenta como o torneio será difícil, considerando as habilidades de Lisa e a rapidez com que Akane parece estar melhorando. Mio comenta que Celia ainda está no topo, ao que ela responde que também quer vencer, mas ninguém pode prever o resultado. Ela então comenta como Takahiro é importante para ela vencer, pedindo a ele sua decisão mais uma vez. No entanto, Takahiro ainda não decidiu, e Celia pergunta se ele está preocupado com o irmão dela, mas Takahiro responde que não é um Beglater tão bom quanto precisa ser. Mesmo assim, Celia se desculpa por estar tão apressada por uma resposta,
e Lisa pergunta como deveria haver muitos Beglaters que ela poderia escolher. Celia responde que recebe muitos pedidos, mas o Beglater que ela quer precisa ser alguém que ela mesma escolha. Isso faz Lisa dizer a Celia a famosa frase: "Ah, eu ganharia." Mas Celia responde que vencer não é tudo, pois através da derrota ganha-se maior sabedoria. Lisa discorda e diz que vencer é tudo, deixando o clima estranho. Neo quebra o gelo perguntando a Celia o motivo do convite, e ela responde que está curiosa sobre a razão pela qual uma aluna normal gostaria de entrar no torneio. Celia menciona que pode haver amor envolvido, fazendo Neo entrar em pânico e dar várias desculpas. Mas o que Celia queria dizer era o amor dela pela Justa. Mais tarde naquele dia, Noel dá a Mil um treino de flexibilidade, lamentando não ter ido ao chá. Mil promete levá-la na próxima vez, e Noel pede a Mil para visitar a casa dela, junto com Takahiro, ao que ela concorda. Mais tarde, os dois chegam à casa de Noel, que parece um castelo para esses novatos. Takahiro menciona como a família dela é bem conhecida por sua riqueza. Noel então os recebe, dizendo que tudo é do pai dela, e que ela é uma pessoa independente. Antes de entrar, os dois notam uma estátua de Justa quebrada, e dentro da casa, Takahiro avisa Mil para não quebrar nada. Noel então os apresenta a sua irmãzinha Miraile, e após as saudações, todos desfrutam de um chá juntos. Mil acidentalmente revela o trabalho de meio período de Noel, mas ela faz Mil calar a boca antes que a família dela descubra. Os quatro então brincam de adivinhação, e Miral lhes diz que Takahiro vai se apaixonar por alguém próximo a ele. Isso faz todos se perguntarem quem seria essa pessoa, e Miral pergunta a Takahiro sobre a pessoa mais próxima a ele. No entanto, esse cara é James, fazendo as garotas questionarem se ele joga nesse time. Takahiro explica que a razão é porque ele ama cavalos, e Miral lhe diz que também ama cavalos, acreditando que são obras de arte. Aparentemente, ela também ama a Justa, como ela faz o cavaleiro, e o cavalo se tornarem um só. Noel então os leva ao jardim, onde Mirel pergunta a Mil se ela também é uma cavaleira, ao que ela concorda. Noel então os informa que Mirel é quem cuida do jardim, fazendo Takahiro elogiá-la por deixá-lo tão bonito. Finalmente, é hora de irem embora, e Noel agradece pela visita. De repente, o pai deles chega, e seu tom muda ao descobrir que Takahiro e Mil praticam Justa. Ele então pede para eles irem, e mais tarde Noel se desculpa pelo comportamento rude daquele velho. Ela então lhes diz que Miral queria ser uma cavaleira, mas Noel a deixou se machucar. Quanto mais forte Noel se torna, mais feliz Miral fica. E essa é a razão pela qual ela não pode perder para ninguém. De volta ao café, Takahiro descobre que Ayako já sabia sobre a família de Noel. Enquanto isso, Noel está dando banho em Mairo e promete vencer o próximo torneio. No dia seguinte, Takahiro está no centro de treinamento, onde James chega e menciona que, uma vez que alguém se apaixona pela Justa, nunca mais consegue esquecê-la. James então percebe que Takahiro tem arrependimentos sobre seu tempo como cavaleiro, e diz a Takahiro que está tudo bem, pois todos se preocupam com algo, mas todos têm a chance de recomeçar. As duas escolhas que Takahiro tem são, ou se tornar um cavaleiro novamente, ou se tornar o Beglater de alguém. Takahiro está lavando Sakura lá fora quando nota Mio, junto com Noel e Akane, voltando do treino. Ela diz a Takahiro que amanhã é o dia de folga dela, e Akane acrescenta que um dia de descanso após o treino é importante. Mil então pergunta a Takahiro sobre os planos dele para amanhã, mas Noel a arrasta antes que ele possa responder. No dia seguinte, Takahiro está caminhando para a academia quando nota Lisa tentando ajudar seu gato que está preso na árvore. De repente, o galho quebra e ela cai em cima de Takahiro. Ela então compartilha seu café da manhã com Takahiro e oferece a parte dela também, o que ele aceita. Lisa então entra no rio e comenta como é bom sentir a água. Takahiro se recusa a se juntar a ela, fazendo Lisa espirrar água nele. Ele descobre que Lisa mora no dormitório, e ela diz a Takahiro que ela e Flora vão a um restaurante com boas tortas. Lisa escorrega acidentalmente, mas Takahiro consegue salvá-la. Ele então nota o medalhão do anel, mas antes que ela possa lhe dizer algo, Rina chega e diz a Lisa que Flora a estava procurando. Depois, Takahiro também come um pouco do café da manhã de Rina, quando ela lhe pede para se tornar o Beglater de Lisa. Aparentemente, as expressões dela eram diferentes quando estava com Takahiro, e Rina sabe disso porque a conhece desde antes de ela entrar na academia. Lisa costumava ser uma garota alegre até que sua mãe faleceu e seus parentes começaram a brigar pela herança. Ela pensou que ninguém se importava com a morte da mãe, por isso evita relacionamentos. Acontece que o anel pertence à mãe dela, e Rina é quem a aconselha a entrar na academia, pensando que a Justa poderia ajudá-la a voltar a ser quem era antes. Além disso, Flora é como Lisa, e ambas estão sofrendo juntas. Rina menciona que por mais talentosa que Lisa seja, ela vai bater em uma parede por ser a solitária que é. Ela então pede a Takahiro para se tornar o Beglater dela novamente, mas depois se desculpa por jogar tudo em cima dele. Takahiro então visita os estábulos, onde James lhe pede para fazer um recado, aconselhando-o a ir e se divertir enquanto faz isso. Mais tarde ele se senta em um banco e olha para o estádio de Justa, e depois entra. Isso faz lembrar de suas memórias passadas como cavaleiro. Inesperadamente, Noel e Mihul chegam e dizem a Takahiro que as duas sempre passeiam por lá. Mihul comenta como todo cavaleiro deseja competir ali, e Noel promete competir e vencer um dia também.
Noel então se aproxima demais de Takahiro, deixando sua irmãzinha com ciúmes. As duas então convidam Takahiro para um restaurante italiano, e Takahiro não perde a oportunidade da refeição grátis. Durante a conversa, Takahiro acidentalmente toca a mão de Mireille, fazendo-a corar e Noel ficar brava. Mireille nota o prato vazio de Takahiro e pede mais comida para ele. Depois do almoço, ele está prestes a sair, e Noel sussurra para vê-lo no restaurante mais tarde. Takahiro percebe que comeu um pouco demais e decide dar uma caminhada. No entanto, ele é então forçado a comer algumas tigelas de arroz com Akane e fala sobre como ela pensa injusta no dia de folga. Akane responde que é necessário devido ao próximo torneio e menciona como seria fácil se ela tivesse um Begleiter. Após a conversa, Akane está prestes a sair e concorda em encontrá-lo no restaurante mais tarde. Depois, Takahiro visita o jardim de flores e encontra Celia, que já está lá. Ela fala sobre como este lugar a ajuda a relaxar, enquanto Takahiro menciona que encontrou este lugar quando veio ao país pela primeira vez. Celia acha uma pena que eles não se encontraram muito antes. Se isso tivesse acontecido, os dois poderiam ter um tipo diferente de relacionamento. Ela então lhe oferece alguns biscoitos que ela mesma assou, e ao entregá-los, Celia segura as mãos dele e comenta como ele tem mãos frias, mas um coração quente. Os dois então desfrutam de seus biscoitos caseiros, e ele a elogia por como a culinária combina com ela. Celia então menciona Roosevelt, que foi o 26º presidente do Shimokura e foi caçar ursos, mas não conseguiu caçar nenhum devido à sua mira que faria os Stormtroopers passarem vergonha. Isso fez seu companheiro ferir um urso, pedindo a Roosevelt para eliminá-lo, mas ele achou errado atirar em um urso que estava quase eliminado. Surpreendentemente, os ursinhos de pelúcia foram nomeados em homenagem a Roosevelt, e ela gosta deles não só por serem macios, mas porque representam o espírito esportivo. Celia pede a Takahiro para guardar segredo, e ele decide pagar um okonomiyaki para Celia como agradecimento. Mais tarde naquele dia, Miu liga para Takahiro para alguns lanches da noite, que ela está comendo com Humberto e seus capangas. Takahiro diz a ela que não pode comer ninguém, quando inesperadamente um esquilo pousa na cabeça de Miu, e Miu lhe dá alguns scones para comer. Isso resulta em todos os esquilos próximos chegando e atacando as garotas, junto com Takahiro também. Ele eventualmente volta para o estábulo, fazendo James se perguntar o que ele fez durante o recado. À noite, ele retorna ao restaurante e Flora o acusa de ser um perseguidor assustador, mas Takahiro argumenta que ele mora lá. Noel diz a Flora que ela está errada, e lhe dá um beijo, fazendo Flora corar e dizer a Noel que não gosta. Isso a confunde, pois Akane parece gostar, mas Akane responde que ela absolutamente não gosta. Lisa então ofereceu algumas de suas tortas a Takahiro, fazendo-a pensar em como Rina pediu a ele para se tornar o Begleiter dela. Akane parece estar se divertindo muito, cuidando cuidadosamente de suas flores. Seu trabalho faz Noel, Miu e Takahiro elogiá-la por ter grande concentração. Noel então chama o nome de Celia, fazendo Akane cortar as flores sem rumo até que tudo esteja arruinado. Takahiro questiona como ela conseguirá ter uma partida com Celia, fazendo Akane entrar em seu mundo de delírios novamente. No entanto, ela volta aos trilhos e tenta se tranquilizar de que ficará bem, apenas para se distrair e arruinar as flores ainda mais. No dia seguinte, Akane está ocupada treinando e achando seu hábito de se distrair patético. Quando começa a chover, ela decide correr para o moinho de vento para se abrigar e nota que Celia já está presente lá também. Akane começa a se distrair, mas logo se recompõe. Ela tenta cumprimentar Celia corretamente, mas a nota tirando as roupas. Celia pede a Akane para tirar suas roupas encharcadas também, e eventualmente ela concorda. Mais tarde, ambas estão totalmente sem roupa, e Celia menciona como soldados em lugares frios cortavam o estômago de um cavalo morto e colocavam as mãos dentro para suportar o frio. Isso resulta em Akane ficando delirante até que elas notam que a chuva parou, permitindo que saiam. No entanto, as máquinas começam a funcionar, fazendo com que o enredo delas se mova para outro lugar. As duas tentam recuperá-lo, mas falham, fazendo com que suas roupas fiquem presas na hélice do moinho. Akane só consegue pegar uma meia de volta e se desculpa com Celia, que a aconselha a procurar, pois podem encontrar algo útil. Enquanto isso, Takahiro está lavando seu cavalo quando nota um enredo e uma fantasia flutuando no rio. Logo depois, Miu chega e Takahiro nota que ela está usando seu enredo e pede para ela levar Sakura de volta ao estábulo. Por outro lado, Celia está dizendo a Akane que as pessoas costumavam fazer trigo usando um moinho de vento, e também o usavam como posto de observação durante a guerra. Celia consegue encontrar uma corda enquanto Akane começa a babar pelas costas lisas e sedosas de Celia. Mesmo assim, ela começa a ajudar Celia com a corda, o que resulta em ela se amarrando. Em outro lugar, Takahiro encontra Fiona e pergunta se o enredo é dela, apenas para perceber o quão tábua ela é e seguir em frente. No final, elas desistem das cordas e decidem visitar o prédio próximo para encontrar algo. Akane abre a porta e a fecha instantaneamente, dizendo a Celia que há uma aula de arte acontecendo lá fora.
Takahiro também começa a notar mais e mais roupas e finalmente chega ao moinho de vento. Enquanto isso, Akane decide esperar até que as crianças terminem seus desenhos, pensando que não demoraria muito. O cavalo chamado Shin não deixa Miu levá-lo de volta, e a joga no rio quando ela nota que ele está segurando um enredo. Takahiro também entra no moinho de vento, mas acidentalmente tranca a porta externa enquanto Akane e Celia decidem se esconder. Takahiro olha ao redor e então visita o andar superior, onde nota Celia e Akane agindo como esculturas. Ele então dá uma olhada mais de perto e nota uma delas se mover, o que o leva a tocar os talentos de Akane. Takahiro começa a desfrutar da sensação, até que Akane desiste e ataca Takahiro, cortando as roupas dela também. Celia lhe diz que há uma longa história por trás de suas ações e Takahiro decide sair para pegar algumas roupas para elas. No entanto, a porta parece estar trancada e não há como passar pelas janelas. Celia se lembra de que deveria se encontrar com uma amiga, o que não será possível agora. Surpreendentemente, Akane responde que elas não podem desistir, dizendo que a pessoa significa muito para Celia e que devem estar esperando por sua chegada. Nesse momento, Takahiro nota Shin correndo em direção ao moinho, mas a porta trancada ainda continua sendo um problema. Depois, Takahiro menciona que moinhos de vento são usados como postos de observação e encontra uma armadura escondida. Akane pede a Celia para vesti-la, pois não há tempo para discutir. Ela então ajuda Celia a se vestir, tentando não se distrair. Depois que ela está totalmente vestida, Takahiro decide resolver o problema da porta com trigo. Aparentemente, espalhar pequenas partículas semelhantes à poeira pelo ar poderia ser usado para causar uma explosão. Depois de espalhar o trigo no ar, Takahiro atira com uma arma, o que causa uma explosão. Akane chama Shin e pede a Celia para subir, mas Celia faz Akane sentar no cavalo também. Os estudantes de arte testemunham um príncipe carregando uma garota linda em um cavalo, enquanto o enredo dela cai no rosto de Takahiro. Mais tarde, Akane pergunta a Celia a razão pela qual a levou, e Celia responde que não poderia deixá-la sozinha com um esquisitão como Takahiro. Akane então nota que não está mais tendo delírios, e elas finalmente chegam à loja. Lá, Celia pega um ursinho de pelúcia do dono, dizendo a Akane que o nome dele é Friedrich, seu amigo mais querido desde a infância. Enquanto Celia abraça o ursinho, Akane ri nervosamente, confusa. Noel informa ao pai sobre o acampamento de treinamento de Justa que ela vai participar, dizendo a ele que não está pedindo, mas sim informando que ficará fora por um tempo. Depois que ela sai, Mirai lhe deseja sorte, e Noel a abraça e depois parte. No acampamento, Miu e Bertolt praticam Justa, enfrentando-se. Além disso, Noel, Lisa e Akane também estão praticando Duro, enquanto Takahiro e Ayako as observam de longe. Ayako então vai preparar o jantar, e Takahiro pensa em como o conselho estudantil concordou com o acampamento porque Ayako estaria lá para ficar de olho nelas. Em outro lugar, Rina vai ao escritório de Celia e anota se perguntando como os outros devem ter terminado o primeiro dia no acampamento. Ela gostaria que a tivessem convidado também, mas Rina comenta que ela é a mais forte da academia e todos agem de forma reservada perto dela. No entanto, Celia não quer isso e olha para Fiona treinando, que decidiu ficar em casa em vez de ir para o acampamento de treinamento. Aparentemente ela também foi convidada, mas não foi, pois não gosta de fazer parte de grupos. Enquanto isso, todos estão desfrutando do jantar que Ayako preparou, e Miu agradece a Bertolt por deixá-los usar sua casa de verão como acampamento de treinamento. Takahiro também acrescenta que é muito útil para todos, e Lisa junto com Akane e Noel também a agradecem. Dito isso, todos decidem tomar um banho, e todos gostam de esfregar as costas uns dos outros no banho ao ar livre na casa de verão de Bertolt. Depois, as garotas dão um mergulho na fonte termal, e Akane começa a superaquecer e eventualmente desmaia. Depois de terminarem o banho, as garotas começam a lutar umas com as outras com travesseiros. Lisa e Akane não querem participar, mas são atingidas por travesseiros de qualquer forma, forçando-as a se juntar também. Finalmente é hora de dormirem, e Bertolt pergunta se alguém tem algum bag later para trabalhar. Aparentemente ela ainda tem seus dois capangas, mas as outras garotas não têm ninguém. Miu menciona que seria ótimo se Takahiro se tornasse o bag leader dela, pois sua orientação a ajudou anteriormente, mas não é algo que ela possa decidir. Miu então nota que todos já foram dormir, mas na realidade, todos estão pensando em Takahiro também. Noel tem um pesadelo e acorda, apenas para testemunhar Takahiro praticando Justa sozinho, mas suas memórias passadas o fazem errar o alvo. Depois ele leva o cavalo de volta ao estábulo e sente sua antiga lesão quando Noel chega e exibe sua roupa de dormir. Os dois então dão uma caminhada, e Noel informa como o pai dela também era um cavaleiro e esperava que Mirel e ela seguissem seus passos. No entanto, ela destruiu os sonhos deles quando Mirel caiu e foi levada ao hospital. A cirurgia foi bem sucedida, mas Mirel perdeu a capacidade de usar as pernas. A ferida dela deveria ter cicatrizado até agora, mas não cicatrizou, o que fez o pai delas odiar a Justa que ele um dia amou. Noel pensou em desistir da Justa também, mas Mirel a encorajou a não desistir, pois queria que sua irmã mais velha se tornasse uma cavaleira incrível, assim como o pai delas. Agora ela quer cumprir essa promessa e vencer o torneio pela irmãzinha. Para isso, ela precisará de Takahiro ao seu lado e pede que ele seja seu bag later novamente. É finalmente o último dia de Justa e Bertolt, junto com Akane, estão correndo pelos campos enquanto Miu e Noel se alongam. Noel conta a Miu que pediu a Takahiro novamente, e Miu responde que seria muito bom, curiosa sobre a resposta dele. Aparentemente ele não deu uma resposta, e elas começam a se perguntar por que ele não escolhe um cavaleiro.
À noite, todos jantam quando Bertley menciona que o torneio começará quando voltarem. Após saborear um peixe fresco, todos vão dormir enquanto Takahiro está com os cavalos, aconselhando-os a descansar antes do torneio. Ele então sai do estábulo e vai dar um mergulho na fonte termal. Takahiro começa a se lembrar do dia em que foi derrotado pelo oponente e nota a chegada de Mio ao banho. Mio surta ao ver sua carne enferrujada e o informa que não conseguiu dormir, perguntando se ele estava cuidando dos cavalos. No entanto, antes de sair, Mio pergunta a Takahiro a razão pela qual ele não escolheria um cavaleiro. Ao que Takahiro responde que não quer falhar em atender às expectativas delas, e não confia em si mesmo. Ele não quer ver o rosto de alguém que ele decepcionou. Isso faz Mio questionar se ele está falando de Julianos, o irmão mais velho de Celia. Takahiro permanece em silêncio e Mio pergunta se ele quer se tornar um cavaleiro novamente, considerando o quanto ele ama a Justa. Ela ainda menciona que Takahiro não poderá ficar na escola se perder o torneio, aconselhando-o a não pensar demais e dar o primeiro passo. Mio então senta-se perto da fonte termal e menciona que gostava mais de suas habilidades de cavaleiro do que de Begleiter. De repente, sua toalha voa, fazendo Mio pular na piscina e Takahiro experimentar com aqueles talentos de alto nível até ela voltar, deixando ambos vermelhos. Nesse momento, Ayako e as outras garotas chegam enquanto Takahiro consegue se esconder submerso. Todas as garotas também notam o rosto vermelho dela, mas Mio disfarça. Ayako pensa que algo tocou seus pés, mas Mio diz que é a imaginação dela. Lisa então nota estrelas cadentes no céu e todos começam a fazer desejos relacionados ao próximo torneio, querendo uma colocação melhor ou até mesmo vencer tudo. O concurso chamado Miss Winford acontece no dia seguinte ao torneio de verão. É uma competição de maiô e talentos que determina a garota mais bonita da escola e fica extremamente acirrada. Em outro lugar, Takahiro e James estão cuidando de uma égua que supostamente está prenha. James menciona que eles têm tudo o que precisam e só precisam estar prontos quando o dia chegar. A lacaia de Bertley transmite essa informação a ela, enquanto ela se esforça para escolher o maiô certo para a competição. No entanto, ela entendeu mal o que sua lacaia disse e contou às garotas no dia seguinte que Takahiro se tornaria o Begleiter de quem vencesse o concurso Miss Winford. Isso deixa as garotas confusas sobre por que Takahiro quer ter uma parceira bonita. Bertley menciona que certamente vencerá a competição, mas não pode fazer de Takahiro seu Begleiter porque já tem sua lacaia. Surpreendentemente, Noel vê isso como uma oportunidade e decide entrar na competição, fazendo Mio comentar que ela não pode vencer Celia. Mesmo assim, Mio decide entrar também, enquanto Akane hesita em tomar uma decisão. Mais tarde naquele dia, Noel pergunta a Lisa se ela tem um maiô e a aconselha a comprar um imediatamente, informando-a sobre a decisão de Takahiro. Dito isso, Noel e Mio vão comprar alguns maiôs para si mesmas e Noel força Mio a usar alguns que ela escolheu a dedo. Coincidentemente, elas encontram Akane e Lisa experimentando maiôs também. Eventualmente, elas confessaram que também se juntariam ao concurso, comentando que também precisariam de um bom Begleiter. Isso faz Noel começar a vê-las como rivais enquanto Fiona está em casa, esperando o retorno de Lisa. À noite, Ayako diz a Mio que Noel foi levar o jantar de Takahiro. Depois de entrar no quarto dele, Noel começa a se despir, mas Takahiro não parece notar seu maiô. Eventualmente, ela tira tudo e mostra a ele seu novo maiô, dizendo que o usará no concurso. Nesse momento, Mio chega, e Noel levanta a saia dela à força, fazendo Mio surtar e derrubar o que estava segurando. Em outro lugar, Lisa diz a Fiona que vai entrar no concurso, o que a deixa irritada, pois Lisa não conseguirá vencer o torneio assim. Fiona vai saborear as tortas sozinha e começa a falar mal de Lisa por ser tão idiota. Enquanto isso, Akane decide vencer o concurso junto com Noel, que também informa Mirel sobre o concurso. Mio quer vencer, mas tem medo da participação de Celia. No dia seguinte, Lisa percebe que seu maiô sumiu, e depois encontra Rina, que começa a segui-la, mas esbarra em Takahiro. Ela entrega sua fantasia a Takahiro e corre atrás de Lisa, enquanto ele se pergunta como alguém pode perder seu maiô. Ele então nota o gato de Lisa carregando o maiô dela e começa a segui-lo. Por outro lado, Fiona tenta ligar para Lisa, mas ela ignora e foge enquanto Rina a segue. Enquanto isso, Takahiro segue o gato até o vestiário feminino quando, de repente, todas as garotas chegam e ele consegue se esconder bem a tempo. Todas começam a tirar suas roupas e notam o mascote deitado no canto. Mio, Noel e Akane decidem dar uma olhada, o que depois se transforma em 3 garotas abraçando Takahiro. Vê-las faz todas as outras garotas tentarem também até que elas saiam para se trocar e, eventualmente, saiam do quarto. Ele então encontra Fiona e pergunta se ela encontrou o maiô. Isso confunde Fiona e Takahiro elabora, mas ela não parece se importar e vai embora. O concurso está prestes a começar e Rina pede a Lisa para usar o maiô da escola, enquanto Fiona a observa de longe. Ela então se aproxima de Lisa e levanta a saia dela, dizendo a Lisa que ela sempre veste o maiô no dormitório quando tem educação física na piscina. Fiona então pergunta se ela realmente esqueceu e Lisa agradece pelo lembrete, mas pode já ser tarde demais. De repente, Takahiro aparece em um cavalo e pede a Lisa para subir. Ela mal consegue e todos parecem felizes por ela ter chegado. Finalmente, é hora do concurso começar e os juízes incluem Ayako e James também.
A primeira concorrente é a Akane, e todos começam a admirar seus talentos até que Akane usa sua katana para cortar a maçã na cabeça do anunciante, surpreendendo a todos ainda mais. Em seguida, é Noelle quem exibe seu corpo esguio e começa a limpar o ouvido do anunciante, fazendo Mireille comentar como a limpeza de ouvido dela é boa. Depois Mil sobe ao palco e exibe a arte que esculpiu na borracha, que o público não aprecia muito, deixando-a desapontada. Mais tarde, Bertolt se apresenta e James presta atenção extra aos seus detalhes e aos sons alegres que ela faz. Em seguida, Lisa aparece e exibe sua trama de ferro plana. Acontece que comer comida picante é o seu talento. A concorrente final acaba sendo Célia e todos enlouquecem ao ver sua trama, resultando em eles cantando o nome dela. Antes mesmo que ela possa mostrar seu talento, os juízes lhe dão uma pontuação máxima. Agora é hora de os juízes anunciarem a vencedora, e Célia acaba vencendo o concurso deste ano também. Dito isso, as garotas voltam parecendo desapontadas e Takahiro as parabeniza. Elas começam a falar sobre ele se tornar o Bag Later de Célia, o que confunde Takahiro, que as tranquiliza dizendo que não disse nada parecido. As garotas então confrontam Bertolt e ela aceita seu erro, deixando as garotas furiosas. Agora que o concurso acabou, é hora do verdadeiro torneio começar e amanhã será o dia em que o torneio oficialmente terá início. Lá fora, Fiona come a torta que comprou para Lisa sozinha, enquanto chora e fala mal de Lisa mais uma vez. É o dia do torneio e Mil está dormindo profundamente, pensando no dia em que foi desafiada para um duelo por Bertolt. Ela percebe o quanto ama a Justa agora e acorda, querendo dar o seu melhor até que bate o pé e cai no chão. Enquanto isso, Mireille está regando as flores enquanto é acompanhada pelo pai. Ela menciona que as flores que rega se chamam Jasmine e representam ser honesto consigo mesmo. Nesse momento, Noelle chega e anuncia sua partida, prometendo a Mireille que vai vencer o torneio. Depois que ela sai, Mireille pergunta ao pai se ele também quer ver a partida dela, mas ele recusa. Pela cidade, todos estão animados para o torneio de verão, e falam sobre como Célia provavelmente vencerá o torneio. Akane concorda com eles também, mas acrescenta que não devem descartá-la. Por outro lado, Lisa acabou de acordar e tocou o anel da mãe, planejando vencer o torneio, mas Fiona menciona que ela se aproximou de suas inimigas e elas a desarmaram. Enquanto isso, Rina nota Cilia se preparando e pensa em como Cilia está sozinha no topo, pois é a cavaleira mais forte. Rina se pergunta o que poderia fazer para acalmar seu coração solitário. Takahiro também está presente no estábulo, onde diz a James que não pode mais ser um cavaleiro. James pergunta se ele tem certeza de sua decisão e Takahiro responde que entrará no torneio como Bag Later. Nesse momento, Mil chega e pede a Takahiro para conversarem em particular. Ela o leva para longe do estábulo e pede a Takahiro para se tornar seu Bag Later quando Noelle também chega e lhe faz a mesma pergunta. Mil argumenta que também o quer, mas Noelle não planeja entregá-lo a ninguém. De repente, Akane também chega e pede a Takahiro para se tornar seu Bag Later, e Lisa faz o mesmo, perguntando-lhe a mesma coisa. Surpreendentemente, Celia também aparece e quer a resposta de Takahiro antes da cerimônia de abertura. Agora que está cercado, Takahiro menciona que participará do torneio, e justo quando está prestes a anunciar seu cavaleiro, Leonard vem correndo. Ele pede a Takahiro para ir com ele, pois a égua prenha está entrando em trabalho de parto. Antes de Takahiro sair, ele diz a Noelle que ela é habilidosa o suficiente e precisa ser forte. Seu conselho para Akane é manter outras coisas em mente, pois a teoria não é tudo. Enquanto isso, ele pede a Lisa para não pensar apenas em vencer, mas também em aproveitar a Justa. Takahiro então pede a Celia para lutar com toda a sua força, não importa o oponente que ela enfrente, pois o cavaleiro que perder ganhará o tesouro da experiência. Por fim, ele pede a Mil para se lembrar de seu amor pela Justa e mostrar tudo o que praticou até agora. Dito isso, Takahiro foge, e Celia menciona que ele precisa estar em seu próprio campo de batalha agora. Na casa de Noelle, Mireille dá ao pai algumas flores de jasmim e diz que vai assistir à partida de Noelle. Antes do início do torneio, Celia aparece e oficialmente inicia a cerimônia de abertura, motivando a todos a darem o seu melhor enquanto Takahiro está com o cavalo. Mil consegue o primeiro confronto e acerta sua oponente, vencendo a rodada. Mil mantém a consistência até vencer. Surpreendentemente, Lisa vence sua partida acertando a pena e pensando em aproveitar a Justa. Bertolt, em seu traje de arrasar, também atinge sua oponente. Como esperado, Noelle também vence sua partida e avança para a segunda rodada, notando Mireille torcendo por ela. Akane também usa sua nova técnica e avança para a segunda rodada. Finalmente, é a vez de Celia, que também vence a partida e pensa em Takahiro depois. Para a segunda rodada, a primeira partida é entre Lisa e Akane. Fiona está sentada fora do estádio quando Lisa a visita e lhe fala sobre o confronto. Ela pede a Fiona para vir assistir, mas ela recusa, e Lisa se afasta desapontada. Fiona então pensa na primeira vez que conheceu Lisa, e pensou que ela era um verdadeiro gênio. Ela pensou que Lisa poderia vencer sem a ajuda de ninguém, mas ela mudou. Segundo Fiona, alguém que precisa da ajuda dos outros não pode vencer. Inesperadamente, o gato de Lisa pula no banco, forçando Fiona a fugir e ir para dentro do estádio, onde ela testemunha Lisa e Akane se atacando.
Isso resulta em ambas ganhando 2 pontos enquanto Mil e Noel assistem. As duas correm uma contra a outra novamente e resulta em outro empate. Fiona pensa em como os resultados são como seu último duelo e olha para o rosto de Lisa, que parece estar se divertindo. Lisa também pensa em como a Justa é divertida e Akane agradece ao destino por tê-las unido. Dito isso, ambas correm uma contra a outra e Akane atinge Lisa com seu ataque duplo, que ela desvia 2 vezes. Lisa então ataca Akane e ela mal desvia do ataque e consegue acertar um golpe em Lisa, marcando 1 ponto. Celia elogia Akane e a multidão começa a torcer por ela. Lisa fala com Akane sobre seu ataque triplo e Akane responde que acabou de se lembrar das palavras de Takahiro e decidiu romper com a teoria. Elas então notam Fiona se escondendo e Akane aconselha Lisa a ir vê-la. Surpreendentemente, a mão de Akane também fica dormente devido a esse novo movimento. Depois Lisa sai e Fiona comenta como era claro que Lisa perderia. Ela diz que não se pode vencer se aproximando das pessoas, mas Lisa discorda, dizendo que perdeu porque não passou tempo suficiente com as amigas. Aparentemente, Akane passou muito tempo com as amigas e todas se fortaleceram mutuamente, e foi isso que a fez vencer. Comparada a Akane, Lisa passou pouco tempo com as amigas. Fiona concorda e pede que ela vá passar um tempo com as amigas, pensando que Lisa está falando de Akane e das outras. No entanto, Lisa pede a Fiona para passarem mais tempo juntas, querendo que Fiona se torne sua verdadeira amiga desta vez e que se fortaleçam juntas. Fiona leva isso como uma piada, mas Lisa senta-se ao lado dela, mencionando que ela também costumava ser como Fiona, mas as pessoas começaram a acreditar nela, e foi isso que a mudou, por isso ela também quer acreditar em Fiona. Suas palavras fazem Fiona chorar, e ela concorda em se tornar amiga de Lisa. Brianna escuta de longe, e fica feliz por Lisa e Fiona, querendo que elas se fortaleçam juntas. Enquanto isso, Takahiro abandona o pobre cavalo e vai apoiar a Durona. Em casa, o pai de Noel se lembra do acidente de Mirel e chama sua serva, informando que está saindo, e então olha para as flores de jasmim. Felizmente, Noel consegue vencer a segunda rodada do torneio, e Bertolt também. Essas duas seguirão para as semifinais e, surpreendentemente, Miu também vence sua partida e entra nas semifinais. Após a partida, Bertolt comenta como as duas estão conectadas pelo destino, já que ambas chegaram às semifinais. Suas lacaias começam a zombar de Bertolt, resultando em ela as esbofeteando. Bertolt concorda em encontrar Miu nas semifinais e ela concorda. Finalmente é hora da última partida das quartas de final, que é a partida de Celia. Sua oponente é Akane, que pensa que Celia é seu objetivo final e o maior obstáculo em seu caminho. Ambas as competidoras decidem dar o seu melhor e Celia se pergunta se Takahiro as está observando. Enquanto isso, o veterinário ainda não chegou e James questiona para onde Takahiro foi. Ao mesmo tempo, ambas as competidoras correm uma contra a outra. Celia consegue acertar um golpe no abdômen. Akane percebe a grande quantidade de força por trás do ataque de Celia, mas fica feliz em lutar contra Celia quando ela está dando o seu melhor. Depois, Celia consegue acertar outro golpe e vence a primeira rodada. Akane percebe que está quase no limite, e a próxima rodada começa quando ela decide usar o golpe triplo. Infelizmente, Celia consegue desviar dos 2 primeiros golpes e a mão de Akane fica dormente, fazendo-a perder o controle da lança e ser atingida. Mesmo quando Celia vence, ela ajuda Akane a se levantar. Akane menciona que nem marcou um único ponto, mas Celia responde que se a mão dela não tivesse ficado dormente, o terceiro golpe a teria atingido com certeza. Celia então aconselha a praticar mais para que possa usar seus ataques duplos e triplos à vontade, o que a deixará mais perto de ser a mais forte. Akane agradece a Celia pelo conselho enquanto Noel e Miu parecem felizes por ela. Fiona comenta que Celia pode vencer novamente, mas Lisa ainda está incerta. É finalmente a hora das semifinais e a primeira partida é entre Miu e Bertolt. Miu pensa em como Takahiro não voltou, mas afasta esse pensamento de sua mente. Enquanto isso, as lacaias tentam encorajar Bertolt, e Miu também agradece a Bertolt, pois ela é a razão pela qual Miu começou a justa. Bertolt responde que também está feliz em conhecê-la, chamando Miu de sua rival. Ambas começam a elogiá-la, o que Noel acha realmente embaraçoso. Dito isso, a batalha finalmente começa. Por outro lado, Takahiro nota a chegada do pai de Noel, o Marquês, que lhe diz que só veio ao estádio por Mirel. O Marquês então começa a ir embora, mas Takahiro continua correndo ao lado do carro como um fã desesperado por um autógrafo. Ele eventualmente para o carro e diz a Takahiro que odeia a Justa, apenas para ir embora novamente. O gordo Leonardo então vem correndo e informa a Takahiro que o médico não conseguirá chegar devido ao trânsito intenso e que eles terão que fazer sozinhos. Enquanto isso, Miu consegue acertar Bertolt e vence a partida, garantindo sua vaga nas finais. Após a partida, as duas garotas trocam sorrisos e todos começam a aplaudir. A próxima partida é entre Celia e Noel, e Mirel começa a torcer pela irmã quando o Marquês também entra na sala e vê Noel. Depois Celia entra no estádio e todos começam a torcer por ela. Noel tem um olhar confiante no rosto e ambas as competidoras se preparam para a partida. Elas correm uma em direção à outra, e Celia consegue acertar o primeiro golpe.
Akane menciona que elas estão em ligas diferentes, e até Noel aceita esse fato. Logo depois, começa a chover, e Mirel nota a chegada de seu pai. Noel encoraja seu cavalo e corre em direção a Celia, mas desacelera o cavalo no último segundo, o que resulta em Noel e Celia acertando golpes uma na outra. Noel acerta a mão enquanto Celia consegue acertar o abdômen. A primeira rodada vai para Celia, mas os locutores mencionam que esta é a primeira vez no torneio que alguém marca pontos em Celia. Por outro lado, Noel começa a ficar desmotivada, mas se lembra das palavras de Takahiro para colocar seus sentimentos à frente quando luta. Isso lhe dá a coragem para vencer, e ela então nota a presença de seu pai. A segunda rodada começa, e Noel se abaixa para evitar o golpe, mas é atingida de qualquer maneira. Como foi um golpe no capacete, Noel sentiu uma dor insana, mas isso lhe deu uma rodada grátis, já que a cabeça era uma área proibida na justa. Todos descobrem que Noel fez Celia levar uma penalidade de propósito e pensam em como Noel nunca quis perder para ninguém. Celia também acha a jogada interessante e elogia Noel pelo que fez. No entanto, ela ainda acredita que derrotar uma princesinha do papai está ao seu alcance. Noel grita de volta que também quer derrotá-la enquanto Takahiro faz o possível para puxar o cavalinho para fora. A terceira rodada acaba em empate, deixando Mirel e o Marquês ansiosos. Enquanto isso, James e Takahiro puxam e finalmente conseguem tirar o potro. James pede a Takahiro para não fazer nada e espera o potro se levantar sozinho. Surpreendentemente, Noel consegue acertar o braço de Celia, dando-lhe uma vantagem de 1 ponto. Suas amigas começam a torcer por ela, enquanto Mirel começa a chorar. O potrinho se esforça para ficar de pé, e James pede a Takahiro que vá assistir a partida, pois eles estão bem sozinhos. Como esperado, Celia marca mais 1 ponto, empatando novamente. Os locutores comentam que cavaleiros geralmente têm beglaters, mas ambos os competidores atuais estão tão solitários quanto possível. Noel então se pergunta por que Celia está tão tranquila, sendo que é difícil para ela sequer segurar uma lança. De repente, Noel ouve seu pai, aquele velho, torcendo por ela junto com Mira. Ela acha isso um tanto constrangedor, mas ainda assim lhe dá bastante coragem. Dito isso, as duas correm uma em direção à outra, enquanto seus amigos observam a batalha totalmente focados, e Takahiro também chega. Noel coloca todos os seus sentimentos neste golpe, mas ainda assim acaba sendo dominada por Celia, que a derruba do cavalo e a joga no chão, tornando-a a grande vencedora. Todos começam a correr em direção a Noel, enquanto Marquis percebe que Myrtle está de pé. Noel começa a chorar, dizendo que queria vencer por Myrtle, quando Marquis menciona que ela fez o seu trabalho e mostra Myrtle, que está de pé, firme em seus próprios 2 pés. Myrtle caminha lentamente até Noel e lhe diz que está muito orgulhosa dela e feliz por ser sua irmã. As duas se abraçam, e Marquis se junta a elas um pouco depois. Takahiro então menciona que ele e Mil são os próximos, deixando-a bastante confusa. Depois, Celia olha para Mil e sua nova bolsa. Mas antes da partida final, há um intervalo de 1 hora. Takahiro aproveita essa oportunidade para retornar ao estábulo, onde informa a James que Mil enfrentará Celia na grande final. Ouvir o nome de Mil surpreende James e Takahiro então retorna ao estádio. Mais tarde, Rihanna diz a Takahiro que ele não participa de torneios escolares há tanto tempo, e isso poderia resultar em sua expulsão. Ela então aconselha Takahiro a se tornar beglater de Celia ou de Mil, e Takahiro responde que já tomou sua decisão. Ele será um beglater pela última vez, pois após o torneio, ele voltará a ser um cavaleiro novamente. Takahiro elabora ainda mais, dizendo que desistiu de ser cavaleiro porque estava com medo e usou sua lesão como uma desculpa. Aparentemente ele perdeu tudo durante sua última luta e não queria se lembrar, mas percebeu que aquilo foi um grande erro. Todos lhe mostraram quanto amavam a Justa e lhe deram a coragem para ficar de pé novamente. Após anunciar sua decisão a todos, Celia pergunta quem ele servirá como beglater, e ele escolhe Mil. Sua decisão deixa Celia desapontada, mas Takahiro menciona como todos se esforçam para ser tão bons quanto ela e como ela permanece em seus corações. Essa declaração a deixa muito feliz, e todos acrescentam o fato de que isso era bastante óbvio há muito tempo. Takahiro então menciona que Celia pode vencer mesmo sem um beglater, e ele unirá forças com Mil para tentar conquistar uma oponente como ela, acrescentando o fato de que isso é realmente muito interessante para alguém que ama a Justa. Celia então vai até Takahiro e Mil, apertando suas mãos e desejando-lhes boa sorte. Depois, todos os seus amigos começam a dar conselhos a Mil sobre as coisas que notaram enquanto lutavam contra Celia. Mil agradece a James pela armadura que ele lhe deu, e Bertolt também encoraja Mil a dar o seu melhor. Em outro lugar, Rina menciona que Celia parece estar se divertindo, e ela concorda, deixando Rina feliz em ouvir isso. Finalmente é hora da partida, e Mil diz a Takahiro que ficou muito feliz quando ele decidiu se tornar um cavaleiro novamente. Ela sempre desejou que Takahiro permanecesse seu beglater para sempre, mas também é um fato que ele é seu cavaleiro ideal. Mil gostaria muito de vê-lo lutar, e isso a deixaria extremamente feliz. Mas, dito isso, Mil entra no estádio, e as pessoas começam a chamá-la de Cavaleira Milagre, um apelido do qual nem ela mesma tem conhecimento. Depois, Celia também entra, e Rina atua como sua porta-lança pessoal. Vendo como Mil está nervosa, Takahiro a informa que todos têm algum tipo de falha da qual se pode tirar vantagem. Ele decide guiá-la durante todo o percurso, e eventualmente a batalha começa. Celia consegue acertar alguns ataques, mas Mil também acerta, o que surpreende Celia. Takahiro continua dando-lhe dicas de como melhorar, ajudando-a a permanecer empatada com Celia. Para a rodada final, Mil acerta Celia, mas Celia consegue acertar a pena de Mil, tornando-a a vencedora do torneio.
Alguns dias após o torneio, Rihanna faz uma visita a Célia em seu escritório e a leva para algum lugar sem elaborar nada. Acontece que ela leva Célia para o Tart Time, onde todos a parabenizam por vencer o torneio pela terceira vez. Rihanna começa a rir, enquanto Célia os olha com uma expressão um tanto constrangida. Miu lhe entrega uma bebida e pede a Célia que faça um brinde. Ela começa admitindo que não sabe como reagir, pois ninguém nunca havia feito isso por ela antes. Célia então agradeceu a todos, e eles começaram a desfrutar de uma comida deliciosa. Célia come a torta de Ayako pela primeira vez e gosta bastante. Mais tarde, Miu agradece a Célia por não ter se contido e promete trabalhar duro para um dia alcançá-la. No entanto, Célia aconselha a não alcançá-la, mas sim a superá-la. Akane chega e pergunta se ela pode superar Célia e ela concorda, deixando-a muito feliz. Finalmente, Takahiro serve a Célia um okonomiyaki que ele havia prometido antes, e Miu pergunta sobre as promessas, mas ele se recusa a contar a ela. Lisa concorda em comer um pouco também, enquanto Bertley de alguma forma fica bêbado com suco de laranja. Surpreendentemente, Marquise e Miriel também estão presentes, e ele fica desapontado ao ver sua filha trabalhar, mas Miriel acha o trabalho dela maravilhoso, e Marquis concorda. Depois James chega e também parabeniza Takahiro. Após a festa, tanto Bertolt quanto James desmaiam, e Miu pergunta a Takahiro quem ele teria escolhido como seu cavaleiro se Leonard não os tivesse interrompido. Noel, junto com Akane e Lisa, também estão curiosas, assim como Célia. Todas começam a pressionar Takahiro até que Fiona grita, distraindo-as, e Takahiro usa essa chance para dar uma desculpa e sair correndo do restaurante. As garotas começam a correr atrás dele. Isso foi tudo sobre nossos cavaleiros. Você acha que Takahiro será capaz de vencer Célia? Comente cavalo aqui embaixo se você também gostaria de experimentar a justa uma vez na vida. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.